Olá, meus irmãos, então vamos dar início ao segundo vídeo sobre a história da igreja, né? Se você não assistiu o primeiro vídeo, você volta lá, que é sobre o nascimento de Jesus Cristo e a Pax Romana, né? Para você não se perder na cronologia da história e não deixar nada passar. Então, nesse segundo vídeo, a gente vai ver a vida pública de Cristo e a missão dos apóstolos, né? Então, Cristo, por volta dos seus 30 anos, ele começa a sua vida pública, né? Ou seja, a missão em que ele veio fazer aqui na Terra, né? Espalhar o Evangelho e instituir a sua igreja, instituir através dos seus discípulos. Então, Jesus escolhe a dedo, né, 12 homens e os chamam de discípulos. E no decorrer das viagens, no decorrer da peregrinação e das pregações e dos milagres, ele dá autoridades e poderes a esses apóstolos. Mas naquele momento os apóstolos ainda não estavam podendo exercer aquela autoridade que Cristo estava dando, né? Só posteriormente. Então, começa ali em Mateus 16, 18, onde Cristo diz para Pedro: Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? Então Cristo muda o nome de Pedro, que era Simão, muda para Kefas, né? Lá em hebraico, em aramaico, né? Então, na história da Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém, é porque ele tem uma missão muito forte, né? Assim aconteceu com Jacó, com Abraão, né? Com vários outros personagens bíblicos, aonde Deus muda o nome daquela pessoa e na mudança daquele nome vem uma missão muito forte, né? Então, Simão era Simão e passou a se chamar Pedro, né? Ou Kefas em hebraico, em aramaico, desculpa. Então, e Cristo diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E Cristo diz: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra eu ligo no céu, e tudo que tu desligares na terra eu ligarei no céu. Então essas chaves é símbolo de autoridade, porque e os judeus sabiam disso, eles tinham consciência disso. Para nós aqui muitas coisas da Bíblia pode ser estranho, né, para a nossa cultura, para a nossa sociedade, mas na época as pessoas entendiam bem o que significava as coisas, né? Não era um código, né? Mas as pessoas significavam, e esse símbolo das chaves é prefigurado lá em Isaías, aonde um reino guerreia com outro, esse reino que domina ganha as chaves desse reino dominado, aquele rei que domina o outro, né, ganha as chaves daquele reino e ele tem total autoridade sobre aquele reino. Por exemplo, se você for viajar com a sua família, né, e você precisar ali que um vizinho seu ou um amigo seu cuide de alguma coisa que tem na sua casa, que você vai passar muito tempo fora, um animal ou plantas ou alguma outra coisa, né, que precisa ali de uma assistência diária, né, você não vai dar a chave da sua casa para qualquer pessoa, você vai dar para uma pessoa de confiança, né? Então Cristo está dando as chaves do reino dos céus a Pedro. Para que mais confiança do que isso, né? Para que mais responsabilidade do que isso? E diz que tudo que tu ligares na terra eu ligo no céu, e tudo que tu desligares na terra eu desligo no céu, né? Então, posteriormente, lá na Santa Ceia, Cristo, após consagrar o pão e o vinho, ele dá também essa autoridade de consagrar o pão e o vinho aos apóstolos, consagrar em corpo e sangue do Senhor. E com essa autoridade, Cristo dá um aviso: olha, Cristo diz, tem muitas coisas que eu tenho a ensinar a vocês, mas vocês ainda não estão prontos. Mas irá vir o Espírito Santo, o Paráclito, que ensinar-vos a toda a verdade e não vai deixar vocês errar. E a gente consegue ver isso ao longo dos 2000 anos da igreja, né, onde
E esse erro não é nas questões humanas, é nas questões de fé, morais. Claro que as pessoas, os membros da igreja cometeram os seus erros, as suas falhas, mas a doutrina continua intacta, continua impecável, porque tem o dom da infalibilidade, né, que vem do Espírito Santo. Então, o nosso credo, o credo que você reza na missa, ele tem quase 2000 anos que ele foi escrito pela igreja, e nesses quase 2000 anos nunca se mudou uma vírgula, né? Então, nós como católicos temos que ter esse orgulho, que diferente de outras religiões, se você acompanhar a história delas, a cada 20, 30 anos, depois que muda uma geração ou duas ali dos líderes, as doutrinas mudam para se adequar à vontade daquele líder que está naquele momento, ou as coisas do mundo, não, porque tem que se adaptar, porque o mundo mudou e tal e tal. Então, posteriormente, em um outro episódio, após a ressurreição de Cristo, né, ele está ali reunido com os apóstolos e ele sopra o Espírito Santo, lá em João 20, 21. Ele sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e diz, vão pregar o Evangelho, e todos aqueles que vocês perdoarem, eu perdoarei, e todos aqueles que vocês não perdoarem, eu não perdoarei. E aí é instituído o sacramento da confissão. Em outro momento a gente vai fazer um vídeo só sobre cada versículo desse, tanto lá das chaves do reino dos céus, como da Santa Ceia, sobre a Eucaristia, se é só um pão, ou se é só um vinho, ou se realmente é o corpo e o sangue do Senhor. E a gente vai fazer também um vídeo sobre a confissão, mas aqui a gente vai falar da história da igreja. Então é de uma maneira resumida, e depois a gente faz detalhadamente ponto por ponto. Então, após isso, tem outro episódio também, um pouco antes de Jesus subir aos céus, que ele entrega o báculo, que é um cajado para Pedro, que é o símbolo do pastor de ovelhas, ele tem um cajado, Tem até a imagenzinha aqui que você pode ver, que é do bom pastor, que é segurando uma ovelha, a ovelha ferida, Então, Cristo transfere o poder do pastoreio, já que ele vai voltar para junto do Pai, ele transfere esse poder de pastoreio para Pedro, onde ele diz, apacenta as minhas ovelhas, e ele fala isso 3 vezes. Em um outro vídeo também nós vamos ver esse episódio aí detalhadamente, porque tem muita coisa para... Por que é que Cristo fala 3 vezes a mesma coisa, Será que realmente é a mesma coisa, Então Jesus sobe aos céus e os apóstolos ficam. Só que os apóstolos ainda estão meio receosos, ainda estão com medo, estão ali sobre o jugo do Império Romano, e eles ainda estão um pouco desanimados, mas esse desânimo acaba ali 50 dias depois da Páscoa, onde acontece a festa de Pentecostes, que, como eu falei, é 50 dias. Pentecostes significa 50 dias, e o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. E tem uma pessoa muito especial que está lá, junto com os discípulos, que nunca abandonou Jesus em nenhum momento, que é Maria. Maria está ali e recebeu o Espírito Santo junto com os apóstolos. E como é festa de Pentecostes, então vem gente de todo mundo, Vem gente de todo mundo falando várias línguas diferentes. Então, os Atos dos Apóstolos narra lá no capítulo 2, em que o Espírito Santo cai sobre os discípulos como língua de fogo, e eles começam a falar várias e várias línguas, Línguas que eles nem sonhavam em aprender a falar. E todo mundo que está ali, tem gente da Antioquia, tem gente da Macedônia, tem gente de Roma, tem gente da Grécia, de Atenas, da Ásia Menor, tem gente ali de todo canto. E todo mundo consegue entender na sua própria língua, E muita gente se converte ali, e muita gente é batizada. E depois dali os discípulos se dividem em dois, a pedido do nosso Senhor, e eles começam a pregar o Evangelho. E nesse meio tempo aí, um pouco tempo depois, acontece que São Paulo se converte. Então vai ter um vídeo especialmente só sobre São Paulo,
porque ele fez toda a diferença na evangelização. Porque, ao contrário dos outros discípulos, eles só eram judeus, só tinham a cidadania judia. Enquanto Paulo tinha a cidadania romana e tinha a cidadania judaica também. Então ele podia circular ali livremente sobre o Império Romano, que era gigantesco, né, como eu falei no primeiro vídeo, sobre a Pax Romana. O Império Romano ali era gigantesco e São Paulo podia andar livremente. Então os discípulos saem de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Todos são martirizados, com exceção de São João. Né? São João é um apóstolo que tanto escreve o Evangelho de São João, as cartas de São João e o Apocalipse também. Né? Então ele morre de velhice, é o único que morre de velhice. Os outros 11 e 12, né? com São Paulo, morrem assassinados. Uns são esquartejados, outros são decapitados. Pedro é crucificado de cabeça para baixo, né? Então vai ter um vídeo também especialmente só sobre Pedro, para a gente desmentir aí algumas coisas que tem sobre Pedro e o Papa, né? Então no terceiro episódio nós vamos falar sobre a igreja das catacumbas, né? A igreja primitiva, quando o Império Romano decreta ali que é crime ser cristão, né? No mesma coisa a gente pode trazer também para os dias de hoje, né? Tá quase sendo crime ser cristão, né? Já é crime para a igreja, daqui a pouco vai ser crime ser cristão, né? Então eu espero vocês no próximo vídeo.